Muita paz e bom dia, meus queridos irmãos. É um prazer muito grande falar com os nossos amados irmãos. E é um prazer muito grande a gente comunicar com vocês. E desde já queremos dar graças a Deus por este privilégio e também queremos dar graças a Deus pela vida do nosso amado pastor Homero, a irmã Luciana e todos os irmãos e componentes da Aliança Radical. E queremos dizer muito obrigado por os intercessores, aqueles que oram por nós. E queremos dizer muito obrigado também por todos os nossos parceiros e parceiras, os doadores, os ofertantes, aqueles que compartilham conosco os bens materiais, os bens financeiros, bens espirituais, que oram e se interessam do trabalho missionário na África do Sul e também em Moçambique. Muito obrigado, que Deus continue abençoando vocês e multiplicando a graça e dando a paz e habilidade em todas as áreas e em todas as formas da vossa vida e da nossa vida. Muito obrigado. Continua orando e continua a fazer essa parceria conosco. No livro de Isaías, versículo do número Isaías 53, versículo do número 1 em diante, fala que quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza havíamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homens de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, e era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Então, meus queridos irmãos, essa palavra do Senhor que nós encontramos aqui deste lado, a Bíblia fala que quem deu crédito à nossa pregação? Eu creio que isto aqui não somente aconteceu com o nosso Rei Jesus, mas também aconteceu com os apóstolos e aconteceu também, tem acontecido ao longo dos tempos, também com a Igreja do Senhor. A Bíblia fala que quem deu crédito à nossa pregação, quem dá crédito à nossa pregação, é claro que temos uma parte que acreditam e andam nos caminhos do Senhor, mas também temos uma parte que desprezam, principalmente quando se trata do trabalho missionário, e a coisa um pouco perturbante é quando isso encontramos essas dificuldades no meio do cristianismo, no meio das igrejas, encontrando pessoas que têm muita dificuldade para crerem no trabalho missionário, para crerem na obra missionária e para crerem nos missionários que têm feito o trabalho de Deus a nível deste mundo. E ele fala que quem deu crédito à nossa pregação e quem se manifestou o braço do Senhor, a quem se manifesta o braço do Senhor tem se manifestado em todos os lados, onde tem missionário, onde tem obreiro, onde tem pastor, onde tem apóstolo, onde tem profeta, tem evangelistas, onde tem mestres da palavra, o braço do Senhor tem se manifestado, mas pouca gente, eles dão um crédito nisso aí, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, e não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, não havia nenhuma beleza para que o desejássemos. Na realidade, muitas das vezes, quando nós vimos o trabalho missionário, quando nós vimos os missionários, quando nós vimos os obreiros, aqueles que se entregam na palavra de Deus, se entregam na obra de Deus, entregam-se no trabalho, que se empenham na obra de Deus, várias vezes não tem um parecer que
parece ser na realidade um obreiro, parece na realidade ser um servo de Deus, parece ter um formato exterior para serem acreditado naquilo que ele faz. Muitas das vezes, às vezes não tem esse formato, mas Deus interiormente, Ele depositou grandes coisas na vida desse obreiro, na vida desse missionário, na vida desse pastor, na vida desse apóstolo, desse profeta, desse evangelista, desse obreiro que se empenha na obra de Deus, na obra missionária. Então a Bíblia fala que ao olharmos nós para ele, não havia nada que poderíamos acreditar que ele era obreiro, não havia nada que nós poderíamos acreditar que ele era missionário, não havia nada que nós poderíamos acreditar que ele era o homem chamado por Deus para executar a obra que Deus havia chamado. Então, por fora, exteriormente foi desprezado, mas por dentro, interiormente, Deus havia depositado a ele grandes coisas que se as pessoas tivessem escutado, tivessem ouvido, então muita coisa poderia ter acontecido. A Bíblia fala também em Isaías e também em Jeremias de que se Israel tivesse ouvido, teria se desfrutado das coisas grandes, aquilo que Deus havia preparado para ele, mesmo antes dele ser levado para a Babilônia, porque uma das coisas que levou com que Israel fosse levado para a Babilônia foi de que Israel não deu crédito naquilo que Deus havia falado. Israel não considerou aquilo que deveria ter